Pai do Senhor, mais uma vez, meus irmãos, lemos mais uns versículos aqui na Bíblia, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14 em diante, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Queremos dizer que muitas das vezes as pessoas dizem que entendem as coisas de Deus, isso por aqui está certo, por ali está certo. Só que, na verdade, a Bíblia está dizendo que o homem natural não sabe de nada das coisas de Deus, porque as coisas de Deus é espiritual, só se discerne quem é espiritualmente. Interessante é que a Bíblia diz que aquele que discerne, como ele é espiritual, ele discerne e de ninguém ele é discernido. Muitas das vezes as pessoas, o cristão está fazendo alguma coisa da parte de Deus e as pessoas acham até que é uma loucura. Por quê? Porque ele não vai entender as coisas de Deus. Porque quando ele está fazendo, o cristão está fazendo, ele está fazendo aquilo ali certo e de ninguém é discernido, porque as pessoas acham que ali isso é coisa de louco. Inclusive, quando se está pregando a palavra de Deus, se chega onde está uma pessoa, às vezes, que é usuário, e outras pessoas que não é usuário, mas está na prática de outros pecados, ele chega a dizer que já conhece a palavra, entende, e outra coisa também, ele diz que quando morrer, Deus é quem sabe para onde vai levar ele. Sim, nós entendemos isso, que Deus é quem sabe para onde vai levar cada um de nós. Só que a Bíblia, ela foi feita, a Bíblia diz que toda a Bíblia ela foi feita inspirada pelo Espírito Santo. Quem escreveu a Bíblia foi um pessoal inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele aqui, esse pessoal, ele não era discernido por ninguém, porque o Espírito Santo não é discernido por ninguém, não. Ninguém discerne o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é Jesus. Então, quem é que vai entender as coisas de Deus 100%? Nem 50%. A gente faz só uma análise do que Jesus deixou. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele estava dizendo que o homem natural não compreende as coisas espiritual de Deus. Ninguém que não é espiritual não discerne as coisas espiritual da parte de Deus. Ele não entende. Ele entende seu trabalho, ele entende fazer qualquer outra coisa, como o homem faz o avião para ficar voando no ar, o homem faz um carro, as peças de um carro, monta o carro, ele funciona, mas quando se trata das coisas espiritual, que são celestial, ele não vai entender, por causa que ele só entende se ele for espiritual. E para ele ser espiritual, ele precisa ler a Bíblia, se converter, entregar sua vida para Jesus, viver em comunhão com Deus, para poder o Espírito Santo falar ao coração dele, para poder que ele venha entender o que é as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, aqui está muito claro, que quem discerne as coisas de Deus, ele discerne e por ninguém é discernido. Ele não é discernido por uma pessoa que não entende nada de Deus. Então, ele só é discernido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que sabe. Porque a Bíblia diz que quem conhece o coração do homem é Deus. Agora, a gente vamos conhecer algumas partes das coisas pela base espiritual. Amém? E nesta manhã, deixando este recado para alguns que vêm aprender da parte de Deus. Amém?